Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Paracletologia é o estudo do Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus Cristo. A palavra paracleto deriva do grego parakletos, que significa aquele que é chamado para estar ao lado ou consolador. O Espírito Santo desempenha um papel central na vida cristã, e compreender sua natureza e obra é fundamental para quem deseja viver uma vida cheia da presença de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, junto ao Pai e ao Filho. Assim, ele compartilha da mesma essência divina, sendo coigual e coeterno com o Pai e o Filho. Para entender a paracletologia, é essencial primeiro reconhecer o Espírito Santo como pessoa. Muitas vezes, as pessoas se referem ao Espírito Santo como uma força ou uma energia. No entanto, as Escrituras são claras ao apresentar o Espírito Santo como uma pessoa, com intelecto, vontade e emoções. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre." A palavra outro aqui, no grego, é alon, que implica outro do mesmo tipo, um outro que compartilha da mesma natureza. Assim, o Espírito Santo é uma pessoa com atributos divinos que incluem onipotência, onisciência e onipresença. O Espírito Santo tem intelecto e conhece todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Paulo diz: "Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus." O Espírito Santo conhece a mente de Deus e é capaz de revelar essas verdades a nós. Ele também possui uma vontade, como demonstrado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, onde Paulo fala dos dons espirituais e diz: "Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, de acordo com o que é necessário para a edificação da igreja." Além disso, o Espírito Santo sente. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, somos advertidos: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus." Essa passagem revela que o Espírito Santo pode se entristecer, um sentimento próprio de um ser pessoal, não de uma força impessoal. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa divina, capaz de pensar, querer e sentir, e é por meio dessa pessoa que Deus age em nossas vidas. Um aspecto fundamental da paracletologia é a obra do Espírito Santo em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em João capítulo 16, versículos 8 a 11, Jesus explica que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que o Espírito Santo é o agente que desperta em nós a consciência do nosso estado de pecado. É ele quem nos mostra a necessidade de arrependimento e nos leva a reconhecer que precisamos de Jesus. Essa obra do Espírito é essencial para a salvação, pois sem a convicção de pecado, ninguém buscaria o perdão. O Espírito Santo também é responsável pela regeneração. Em Tito capítulo 3, versículo 5, lemos que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A regeneração é o ato pelo qual somos feitos novas criaturas em Cristo. O Espírito Santo transforma a nossa natureza, de uma natureza caída para uma natureza espiritual, que busca as coisas de Deus. É Ele quem nos faz nascer de novo, como Jesus explicou a Nicodemos em João capítulo 3. Sem o Espírito Santo, não haveria novo nascimento e, portanto, não poderíamos entrar no reino de Deus. Depois da regeneração, o Espírito Santo continua sua obra em nós através da santificação. A santificação é o processo contínuo pelo qual somos moldados à imagem de Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo afirma: "Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade." Esse processo de santificação é essencialmente uma parceria entre o Espírito Santo e nós. Ele nos capacita a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, nos guiando, corrigindo e fortalecendo em nossa caminhada cristã. Além disso, o Espírito Santo é nosso consolador e ajudador. Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 16, que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Essa promessa indica que em meio às dificuldades da vida, temos uma presença constante e consoladora ao nosso lado.
O Espírito Santo nos conforta nas provações, trazendo paz e esperança mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele nos lembra das promessas de Deus, nos dá forças para resistir e nos concede a paz que excede todo o entendimento. Outro papel vital do Espírito Santo é o de guia e professor. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que ele nos ensinou. Essa função é especialmente relevante para a nossa compreensão das Escrituras. Ao lermos a Bíblia, é o Espírito Santo quem ilumina nosso entendimento, revelando as verdades de Deus de forma que possamos aplicá-las em nossas vidas. Ele é o nosso mestre e nos guia em toda a verdade, como vemos em João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo também é o que capacita os crentes para o serviço. Os dons espirituais, descritos em 1 Coríntios capítulo 12, são concedidos pelo Espírito para a edificação da igreja. Dons como o de profecia, cura, sabedoria, conhecimento e muitos outros são distribuídos para que possamos servir uns aos outros e expandir o reino de Deus. Sem o poder do Espírito, não teríamos a capacidade de cumprir a missão que Jesus nos deu de fazer discípulos de todas as nações. Em Pentecostes, descrito em Atos capítulo 2, vemos o Espírito Santo descendo sobre os discípulos, dando-lhes poder para testemunhar sobre Jesus. A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar em cada crente de maneira permanente. Essa habitação é uma marca distintiva do novo pacto e significa que, onde quer que estejamos, o Espírito está conosco. Ele nos guia, nos fortalece e nos dá o poder de testemunhar sobre a obra de Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo explica que o Espírito Santo é o selo de nossa herança em Cristo, uma garantia da nossa salvação e de que pertencemos a Deus. Outro aspecto relevante da paracletologia é o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo lista o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são as evidências visíveis da presença do Espírito em nossas vidas. Eles não são apenas atributos desejáveis, mas o resultado natural de uma vida vivida em comunhão com o Espírito Santo. O fruto do Espírito reflete o caráter de Cristo e é o testemunho do impacto transformador do Espírito em nossa vida cotidiana. Para resumir, a paracletologia nos revela a importância do Espírito Santo em todos os aspectos da vida cristã. Desde a conversão até a santificação, desde o consolo até a capacitação para o serviço, o Espírito Santo é indispensável. Ele nos ensina, guia, consola e fortalece. Ele nos transforma de dentro para fora, moldando-nos à imagem de Cristo e nos capacitando a viver de maneira que glorifique a Deus. O Espírito Santo é o nosso companheiro constante, o presente que Jesus nos deu para que nunca estivéssemos sozinhos. É Ele quem nos dá poder para viver e testemunhar a nossa fé, e é Ele quem nos assegura que, ao final, estaremos eternamente com Deus. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção, Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Under the Skin. Música por www.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Hagnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Ariane Champlin, editora Hagnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.